Olá, seja bem-vindo a mais um Empresários em Destaque, aqui na TV SB Notícias. Siga-nos lá no canal do YouTube, SB Notícias, clica no sininho. Toda semana você vai receber suas dicas de eventos. Nós temos aí o programa contando as principais atividades culturais da cidade, tem os programas com boletim de notícias e tem o Empresários em Destaque, que hoje traz o Damalto, da Luz de Cristo. Na semana passada nós conversamos com a Ângela, por isso que eu estou com o mesmo uniforme aqui. Então você não está vendo duplicado não, este é uma outra entrevista. Damalto Cambraia, formado em filosofia e seminarista, onde aprendeu o ofício de fabricação de velas. Coaching de equipes e empreendedorismo, empresário, sócio na Luz de Cristo Velas, que há mais de 16 anos atua em Santa Bárbara do Oeste. Damalto, seja bem-vindo. Queria suas considerações iniciais aí, as boas-vindas a quem nos está ouvindo aí no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e eu agradecer também a oportunidade que você está nos dando para essa apresentação da nossa empresa e também esse canal eu achei muito interessante, empreendedorismo, digamos, trazer o que é empreendedor. É uma forma muito legal para todo mundo ter oportunidade também. Sim, todos com nós certeza. temos. Obrigado aí pela presença. Muito obrigado a você. Nós estávamos conversando um pouquinho antes, né, Damalto? Você falou que começou também em rádio, né? Eu trabalhei... Como é que foi essa experiência em rádio na época? Mas eu trabalhei um pouquinho de rádio vendendo anúncios. A parte de venda de anúncios. Venda de né? anúncios. Então... a gente até estava conversando um pouco dessa importância ainda que a rádio tem no público local. Sim, né? sim. Ela realmente traz aí, como a Rádio Brasil AM, né? Dentro aí de todo o seu escopo, né? Sim, sim. Aquela notícia realmente que as pessoas vão ter, porque elas são as pessoas da cidade. Sim, né? sim. É o que a gente fala, é a sua notícia da sua cidade. Sim, sim. Né? É muito importante. No caso, eu trabalhei numa rádio pequena em Minas Gerais. E engraçado que o locutor, na época, que era o principal da rádio lá, hoje, referência nacional, o Gleidson Rodrigues, certo. De rodeios, sim, bem conhecido. E na época a gente trabalhou junto, né? Eu vendia anúncios para um jornal local e na rádio também. Então é simples, eu nunca almejei essa parte aí, não fui à frente também. Aí fui por outros caminhos, fui para o seminário, como você falou. Foi para o seminário, né? Sim. E como foi essa experiência do seminário, Damalto? Era algo que já você visualizava realmente dentro da família? Sim, eu tinha vontade de ser padre. Então eu queria ser padre e acabei indo para o seminário. Eu fiquei 5 anos no seminário. Em Minas, depois vim para São Paulo. Certo. E acabei depois, quando tem um determinado momento, falar, não é o que eu esperava. E acabei saindo do seminário. Que é uma escolha pessoal, né? Na verdade tem esse preparo mesmo, né? Sim. É quase como todas as outras profissões, se a gente pensar, né? Digamos. E aí dentro do preparo você vai realmente descobrir se a sua vocação vai para qual caminho, né? Digamos que eu sempre falo que a vocação é uma só, é a santidade. Então, quer dizer, tanto no casamento quanto no sacerdócio, você tem que almejar algo maior. Sim, perfeito. Então, tem que buscar isso aí. Então, o caminho difere um pouco, mas o ponto central é um só. E lá você aprendeu o ofício de fabricar vela. Aprendi a fazer velas e tínhamos uma fabriquinha lá e fazia tudo artesanal, esculpia vela e colocava alguns adereços colocava um presepinho dentro da vela e assim por diante. Fizemos bastante vela assim. E o seminário parou de fabricar. Quando eu saí do seminário, continuei trabalhando mais 2 anos no seminário mesmo. Certo, mas dentro da fábrica mesmo. Fábrica, isso. E aí depois o padre decidiu fechar a fábrica. Aí certo. eu acabei falando, então me vende o equipamento que tem aí. Certo. Acabei comprando algumas coisinhas pequenas que tinha, que comprei dele isso lá e comecei a fabricar e oferecer naquelas paróquias de São Paulo, em Santo Amaro. Nesse momento você já conhecia a Ângela ou ainda não? Ainda não. A Ângela é a sócia do Damalto, né, na Luz de Cristo, com quem nós conversamos na entrevista anterior. Mas ainda você não conhecia a Ângela, então não tinha... Conheci depois que saí do seminário. Depois que saiu do seminário e você continuou fabricando as velas em casa. Aí e aí você levou a Ângela para esse mundo da fabricação. Começamos a fabricar em casa depois. Certo. E aí
viemos para Limeira, todo o processo que ela falou no programa passado. E dentro disso, Damalto, a gente conversou um pouquinho, né, a questão da oportunidade, né, e do nicho de mercado. Sim. Né, então isso fez uma diferença muito grande aí na Luz de Cristo. Você já tinha essa percepção desde o começo ou foi de certa forma foi. E essa referência faz muito sentido hoje ainda também. Certo. Porque no caso aí, nós temos muitos clientes que hoje são, assim, foram meus colegas de seminário, alguns foram meus professores, outros meus alunos também, que dei aula no seminário por 2 anos de filosofia. Sim. Então, de certa forma, tem esse certo contato e uma e referência. Aí o network, né, que Sim. o pessoal usa muito essa palavra, network, mas na verdade é essa relação bem construída, né, que a gente sabe que é duradoura. Né? E referência, o melhor propaganda hoje, digamos, para uma solidificação de uma empresa ou de um produto é o boca a boca. Certo. A experiência. E aí é aquilo que as pessoas têm confiança, né? Quer dizer, eu acredito no Damalto, né? Porque eu conheci ele numa outra situação. Exatamente. E ele me ajudou em alguns pontos, eu trabalhei junto com ele. Sim. E a gente pega muito isso, que nem eu trabalho também com incentivo ao empreendedorismo, e a gente fala isso muito para o pessoal mais jovem, né? Que você precisa começar a construir as suas relações, isso que o pessoal apelida de networking, né? Ao longo da sua vida. Né? Não é que você vai construir só um momento. Não, aquilo que você fez na escola, no ensino médio. Né? Você pode ter certeza que um colega seu de sala de aula, às vezes ele vai abrir uma empresa lá na frente e ele vai lembrar de você se você era um bom aluno. Né? Ele vai falar, poxa, tem um rapaz lá que ele era bacana, a gente conversava bem. Né? E a gente vê empresas que surgiram assim. Muitas, né? A maioria que começam dessa forma, elas tendem a crescer. E mesmo as grandes, gigantescas aí como... já vimos aí Bill Gates e assim por diante, começou com um grupo de amigos e foi para frente. Os produtos que vocês trabalham hoje, quais são os destaques assim, que você poderia trazer de produtos da Luz de Cristo aí? No caso das velas para altar mesmo. Certo. E o Círio Pascal, o carro forte da empresa. E nós criamos também, foi criação minha, em determinado momento eu buscava algo que o nosso slogan é vela para evangelizar. Mas como evangelizar com a vela? Aí começamos, eu tive um insight em determinado momento, em 2007 para 2008, criar o Círio da Família. O que é o Círio da Família? É uma vela, é um mini círio, uma vela pequena, que acompanha uma celebração para a família no tempo pascal. Certo. Então o que acontece? Então a pessoa não é simplesmente uma vela. Aí você pega uma vela e tem um subsídio para fazer um momento de oração em família. Esse é o ponto central do Círio da Família. Legal. E isso a gente tem, então, eu estou observando, Damalto, uma questão da inovação, né? Isso, sim. A inovação ela tem que ser constante dentro de qualquer empresa, né? Eu acho que é algo que ao mesmo tempo dá trabalho, né? Porque você tem que estar essa observação junto ao cliente para poder inovar. E na velocidade que as coisas estão hoje, eu acho que se torna um desafio constante, né? Sim. Quando nós estávamos na incubadora, também tivemos uma experiência também muito legal, porque as velas eram esculpidas todas manuais. Todas manuais. Aí com o apoio, digamos, e a ajuda, fizemos uma parceria com outro empresário que estava na incubadora também, e desenvolvemos uma máquina para esculpir a vela. Perfeito. Então essa máquina ela esculpe a vela com mais precisão, dá menos problemas, porque nós tínhamos funcionários que ao esculpir tinha problema de tô com tendinite ou um problema, dor na mão, dor no braço. Porque tem a repetição do movimento, dor no braço. Então começamos, quando nós percebemos essa situação, criamos essa máquina e essa máquina hoje ela é referência hoje para a gente conseguir personalizar qualquer logo, qualquer desenho a gente consegue fazer na vela. Na vela. Então isso é uma referência que também quase nenhuma outra... Tem agora uma outra fábrica que copiou essa tecnologia, de usar essa mesma metodologia de processo, né? Mas nós fomos referência, assim como a Ângela falou, que o nosso objetivo era ficar como referência. Hoje nós somos porque começamos um trabalho diferenciado. Isso a gente sempre sabe que acontece, né? Por exemplo, os concorrentes, um está olhando o outro, né? Vocês também estão olhando outros concorrentes.
e esses concorrentes, novos entrantes de mercado, Sim. e tudo isso impulsiona o mercado. Sim. Né? Quer dizer, se ele olhou para você e falou, pô, os caras estão fazendo bem, como é que eles fazem isso? Ah, é dessa forma. Poxa, vamos tentar fazer tão bom quanto melhor. Legal, se eles fizerem melhor, vocês vão ter que correr atrás. Sim. Né? E esse é um desafio, que caso eu quero fazer alguma coisa inovadora. Você tem que buscar sempre um ponto de referência e estar sempre à frente. No caso, vou fazer o que o outro está fazendo, mas eu tenho que fazer melhor. Se eu fizer pior, não adianta. Não adianta perder tempo, né? A gente tem esse ciclo realmente, né? Que às vezes você fica batendo numa tecla quanto empresário e aí que é aquele momento de teimosia, né? Sim. Não é um momento útil, né? Que às vezes você fica repetindo a mesma coisa e ela nunca vai ser melhor que às vezes o seu concorrente ou principalmente, né? Nunca o que o seu cliente final precisa. Sim. Né? Que a gente esquece um pouco isso, exatamente. Né, da moto. O ponto central é o cliente. Eu acho que isso você trouxe uma visão muito clara e a Luz de Cristo aplica muito bem isso hoje, que vocês estão em conversa constante com o seu cliente. Né? E o cliente é a referência, porque no caso, nós buscamos sempre fazer aquilo que ele precisa. Não empurrar, né? Não empurrar. Falar, olha, eu tenho isso e se vira. Né? Então, a gente... como eu falei no início, você perguntou a respeito desse network. Eu converso muito com os padres, com os bispos, a gente expõe na Assembleia dos Bispos, então a gente tem essa referência. Como que funciona isso? Aí eu converso com eles a respeito do que vai ser o ano que vem, no outro ano. Então tem a visão lá na frente daquilo que ele realmente está fazendo, está trilhando na sua trajetória. E esse, principalmente no seu setor, né, se a gente começar a pensar, né, olhar os nichos realmente, trazer esses diferenciais, é um ponto que você tem realmente para aumentar o valor agregado. Sim. Né? A matéria-prima de vocês vem tudo do mesmo lugar, né? Então a gente está falando aí da parafina, não sei se eu estou certo, isso, né? A gente deve ter aí, eu acho que 1 ou 2 fabricantes de parafina no país? Ou... Tem um só. É um só, né? Petrobras. Só Petrobras, né? Então, quer dizer, você tem um único fornecedor, né? Ou você compra dele ou você compra dele. Então, assim, você e todos os fabricantes de vela pagam praticamente quase o mesmo preço pela tonelada aí da parafina, que é um risco do negócio, né? Porque, de repente, se parar a fabricação de parafina no país... Aí... Né? Problema Mas assim, sério. para você e para todo mundo. Para todo mundo. Agora, como você traz essa visão realmente de você estar olhando a oportunidade perto do cliente, às vezes também surgem outras oportunidades para outros segmentos. Né? Então, isso que também traz... a gente tem que estar sempre atento a isso. No caso, a inovação. Como fazer? Então, é o cliente que responde. Então... essa questão que vocês olham aí nesses anos, né, são 16 anos aí de empresa, a gente sabe que esses 3 anos têm sido 3 anos um pouco mais apertados, né? Então a inovação, lógico, ajuda vocês a avançarem, mas você precisa também trazer aquela micro-inovação no processo produtivo, não é isso? Exatamente. Como é que vocês trabalham isso com a equipe, na fábrica? Olha, nós estamos agora criando, assim, pegando exatamente o ponto que eu falei da inovação, antecipar o processo. Certo. Então, o nosso processo, vamos dizer, de novembro até a Páscoa, a gente está tentando agora trazer para setembro, para a gente começar a antecipar a produção, que a gente consegue fazer assim, uma antecipação e automaticamente a gente consegue manter um crescimento nessa forma. Se eu antecipo, automaticamente eu estou trazendo o valor lá da frente, o que eu precisaria investir lá na frente, precisaria pegar um empréstimo, talvez não precise pegar um empréstimo. Certo, então você inova dentro do processo produtivo, não só na antecipação, mas talvez até no preparo realmente da equipe, né? E o Damalto fora desse ambiente? O que o Damalto gosta de fazer? Né? Tem outros hobbies, né? Tem a família, né? A família a gente sabe que é um hobby super trabalho já, né? Bastante trabalho. Mas a gente trabalha bastante família, nesse sentido bem simples. No caso aí, vamos fazer uma coisa, a gente está sempre junto. A gente prioriza bastante, mesmo final de semana, vamos tomar café junto, almoçar junto, jantar junto. Então isso está sempre junto. Você consegue estar presente ali com a família, né? Isso. E assim a gente vai
trabalhando nesse sentido assim de mais unidade com os amigos. Isso é bem interessante. Mas o meu hobby, sei lá, acho que é bastante estudar também, estar antenado. Então, portanto, Quando você para, eu estou atuando como coach que e bacana. também estou especializando agora mais em equipes. Certo. Então, trabalhando mais essa parte também. Que é até para poder compartilhar um pouco Também. da sua experiência com outras pessoas, Isso, exatamente. né? Que a gente fala muito nessa questão realmente da importância dessa mentoria, desse coaching, né? De pessoas realmente que já tiveram a experiência de mercado, sim. né? E também uma das ideias iniciais em 2002, quando nós começamos, é fazer, o que a gente vai fazer para a comunidade? Bacana. A gente está ainda com esse projeto, certo. Possivelmente até daqui a 1 ano, 2 anos, já implantar começar a fazer um trabalho para jovens empreendedores, ou mesmo que o despertar de empreendedores certo. nos jovens adolescentes. É um processo que a gente, digamos, vai ser um hobby, mas um hobby que vai gerar um conteúdo. E as pessoas realmente precisam dessa orientação, né? A gente tem um país aí criativo, um país realmente de pessoas, por necessidade, você precisa empreender, mas falta essa orientação. Né? De deixar só a necessidade para fazer um empreendedorismo mais sólido também, né? E assumir isso como sua profissão também, né? Porque a gente tem um pouco ainda a gente brinca um pouco, né? Que é o modelo CLT, né? Então, as pessoas têm que ter carteira assinada, têm que estar trabalhando numa grande empresa, mas não é só isso, né? É que hoje não tem nada, digamos, vou passar num concurso público, garantia, estabilidade. Que estabilidade? O que é estabilidade, né? Não tem uma estabilidade hoje. E a questão do sonho pessoal também, né? Que é importante. A Ângela comentou isso, você traz isso, outros empresários que passaram pelo programa falam muito disso, da paixão, gostar do que faz, né? Isso é importante, né? É o principal, né? Então, acho que se você não gosta do que faz, também não deve gostar também do que ganha também, né? O que você está fazendo, né? Talvez aquilo também você nem valoriza tanto, porque você chega a gente brinca, né? Você chega na sexta-feira, você está cansado, sem ânimo para começar a próxima segunda, né? E lógico que na vida de empresário a gente não tem muito essa coisa de segunda a sexta. Não tem. É de segunda a segunda e pronto. Né? Você vai fazendo, na verdade, a agenda ali durante o dia, né? E que dicas que você poderia trazer, Damalto, assim, para quem está querendo começar, quem está, às vezes, naquela dúvida de falar, poxa, eu queria empreender, mas não sei por onde, né? Olha, essa é uma dica bem simples. Eu sempre falo com algumas pessoas, olha, o que você faria por 30 dias, por exemplo, sem ganhar nada? Aquilo que move, aquilo que faz a pessoa acordar, né? Gostar. Então, se eu gosto disso, eu vou fazer com prazer, não é simplesmente só pelo dinheiro. E se eu consigo fazer, eu quero isso, eu consigo fazer automaticamente por dinheiro depois e vou ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto. Que vai acontecer, né? Vai acabar acontecendo. É lógico que tem os desafios, né? Tem as pedrinhas. Sim. E às vezes também você tem que ter aquela percepção de, poxa, tô fazendo dessa forma, tá dando certo, eu preciso talvez mudar, mas eu reafirmo isso mesmo. Quer dizer, eu ainda gosto de fazer aquilo. Sim. Né? Eu gosto de trabalhar com crianças. Então, vá trabalhar na área com criança. Ou contador de história, ou abrir uma escola, ou escrever um livro. Né? Ou que gosto de trabalhar com idosos. Então, vá trabalhar com idosos, com cuidadores de idosos. Vai qualquer área que você realmente gosta de fazer. Eu gosto de culinária. Então, vá fazer o que você realmente gosta para você seguir, né? Seguir em frente. E assim, a gente tem hoje, né, principalmente o pessoal que está mais jovem, a gente tem várias novas profissões surgindo, né? Novas formas de trabalho surgindo. Então, ampliou muito, né? É uma questão realmente de se identificar com isso, né? Muitas profissões que nem têm ainda, digamos, regulamentação. Então, tem uma diferença muito grande hoje ainda. O que fazer? Tem tanta área de tecnologia que está surgindo que não tem referência, não tem regulamentação.
Mas eu gosto de fazer isso. Então vá fazer. Vai fazer, né? Então, tem material para tem estudar, muito, tem pessoas aí para muito orientar. potencial. Né? Tem exemplos como de vocês para poder mirar, né? E falar, conseguiram. Se eles conseguiram, poxa, vamos batalhar, né? Há espaço suficiente para tudo. Sim, são grandes oportunidades. Vamos né? fazer, digamos, alguma coisa de mineração. Opa, tem espaço. O Brasil, então, eu estava voltando de viagem e estava vendo, o Brasil é muito rico, o Nordeste, todo mundo fala, o Nordeste é muito pobre. Não é pobre, o que é pobre de investimento. Não se investe no tempo. O Brasil, nós temos hoje, digamos, é um país continental. Sim. Detém mais de 20% de água doce no mundo. Quer dizer, nós temos muita riqueza, a né? riqueza incomensurável aqui no Brasil e nós não damos valor a isso. Então, essa percepção que precisa ter um pouco também. A energia né? solar está chegando no mercado, está crescendo. No caso aí, nós temos o país da insolação no Brasil, que é medida a insolação em energia solar, fotovoltaica, por exemplo, mais do que o dobro da Alemanha, que investe bastante em energia solar. É um ciclo, né? É um ciclo. Damalto, muito obrigado. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigado a você. Agradecer aí todo o empenho da Luz de Cristo, né? Nesses 16 anos aí que está levando o nome de Santa Bárbara para o país e para o mundo todo, né? Vocês estão me contando também que alguns produtos já estão sendo exportados, né? Para outros países. Então, realmente é um momento muito importante, acho que para a empresa e para a cidade que está completando os 200 anos nesse ano de 2018. Muito obrigado a Santa Bárbara, que nos acolheu aqui e temos um ponto aí para crescer mesmo aqui junto com Santa Bárbara. Perfeito. Agradeço a sua participação. Você acompanhou hoje um pouquinho mais da história aqui da Luz de Cristo, esse perfil de empreendedores, né? Empresas familiares que fazem sucesso, que fazem diferença, que trazem inovação. Né? Então, esse é um país realmente de oportunidades, é um país que a família trabalhando junto, ela com certeza vai gerar grandes resultados. A gente precisa acreditar nessa união de esforços e fazer diferença. Né? Siga nosso canal, clica lá no sininho, assine lá o SB Notícias. Toda semana uma entrevista, programas diversos, tem ginástica, tem notícias, tem agenda cultural, tem o esporte. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.